Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Hoje eu quero gravar uma palavra ministerial, uma mensagem ministerial, amados. Quero falar um pouco sobre o dom do ministério, sobre o chamado para ser pastor. Eu comecei esta mensagem, eu vos disse que eu estarei sempre trazendo uma palavra ministerial, pelo menos uma vez por semana. Eu estarei falando sobre algo sobre o ministério. Então hoje eu quero falar sobre o chamado para ser pastor, que eu comecei e não terminei. Eu disse que falaria várias vezes sobre esse assunto. Então, quando Deus tem um chamado ministerial, amados, Deus chama homens para exercerem as mais distintas tarefas em sua obra. Então não existe um método definido para a chamada, pois a chamada é divina, pois o método é divino. Isso significa que a pessoa a quem Deus decide chamar para ser pastor, é Deus quem escolhe, é Deus quem convence. Deus escolhe dentre os seus seguidores aqueles que serão considerados, ou seja, comissionados a cuidar das suas outras ovelhas. Então nós temos que entender algo, amados, que o chamado é sempre por Deus. Não é uma determinação do ministério, não é um ministério que escolhe alguém para ser pastor. Deus chama, e esse chamado é divino. Não é uma incumbência dada por uma convenção ou igreja. É Deus quem chama. A igreja simplesmente reconhece a presença do dom do pastor. E quando a igreja reconhece o dom do pastor, o ministério ordena. Se não há uma ação divina, então não haverá o dom. E não havendo dom, não há ministério. Por mais que a pessoa seja ungida a ser pastor, se não tem o chamado divino, ainda que a igreja unja esta pessoa para pastorear, esse ministério não vai vingar, porque não há o dom, e não havendo dom, não haverá ministério. Então Deus tem o ministério certo para a pessoa certa, e até o lugar certo em algum caso. Deus, Ele é soberano, Ele é onisciente, e só Ele pode saber essas coisas. Então quando você tem um chamado, eu já sei o meu chamado é para ministrar ensino, e não é para pastorear. Então, se um dia Deus tornar a me chamar para ser um pastor, esse chamado eu irei compreender no momento que Deus me chamar. Eu já fui pastor de igreja, já pastoreei igreja, mas não havia um ministério específico em minha vida. O ministério de pastor não existia na minha vida, então por isso por muito tempo eu penei na frente de obras sem ter um desenvolvimento da qual deveria ter. Então o Senhor, Ele é soberano, e Ele é onisciente, e só Ele pode saber as coisas referentes ao ministério. O servo do Senhor, ao ser chamado, deve aceitar com humildade, deve ter abnegação, reconhecendo isto como um ato de reconhecimento deste Deus, que é soberano. Tem que confiar no Senhor, ainda que alguma coisa não seja muito clara. É isso que está no livro de Isaías 55, verso 8 e 9, e em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 16. E quando este chamado acontece, amado, esse chamado é definitivo. O chamado para o ministério ele é definitivo.
Aquele que é chamado não pode impor condições. Pelo contrário, ele deve agradecer a Deus o privilégio de ser chamado para ser um pastor, para pastorear a ovelha do Senhor. Isso está registrado em Lucas 9, verso 57 até 62. Em 1 Timóteo 1, versículo 12 até o versículo 13, amados. Então, o chamado para pastorear, para ser um pastor, para exercer um ministério específico, de ser um pastor na obra de Deus, somente Deus faz esse chamado, Ele capacita, Ele ordena. E quando esse chamado ocorre, é definitivo. Não há como a pessoa impor condição a Deus, dizendo: ah, Senhor, se tu fizer isso, eu serei pastor. Não, amados, não há como. Então, a Bíblia, ela registra chamado de vários servos de Deus, que durante a ministração que eu tenho efetuado, nós iremos conhecer, amados. Deus tem chamado homens, que Deus chama diretamente muitas vezes. Desse caso é o caso de Noé. O caso de Noé que o tempo era terrível, pois a sociedade estava corrompida, toda a sociedade estava alienada de Deus, havia uma violência terrível, havia uma hostilidade, pecado que contaminava toda a humanidade. Era um ambiente natural a prática de pecado. E Deus chama Noé. A época era um período, um ambiente conturbado. E Deus chamou Noé. E deu-lhe uma ordem para construir a arca. O chamado de Noé não era para pastorear, era para construir. Podemos imaginar as ironias, as pressões, aquilo falatório, até mesmo a hostilidade que Noé sofreu quando começou seu projeto de construir a arca. Certamente ele foi tido por louco, paranoico, porém Noé tinha uma plena certeza da sua chamada, que era Deus que chamou. Porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus companheiros, entre os seus contemporâneos. E Noé andava com Deus. Gênesis 6, verso 8 e 9. Então, quando Deus ele vai chamar alguém, amado, ele vê a fidelidade. Ele olha a fidelidade, ele vê que a pessoa está fiel para com ele. E Deus chama homens íntegros para um ministério específico, para ser pastor, para ser presbítero, para ser evangelista, para ser diácono, para ser missionário, cooperador, para ser apóstolo, bispo. Cada um desses cargos, Deus, ele chama e ordena. E o ministério simplesmente reconhece. Quando o ministério reconhece, é porque ele vê o dom já na vida desta pessoa. Homens e mulheres podem exercer grande ministério na obra de Deus, mas desde que seja chamado, vocacionado pelo próprio Deus. Este é uma palavra ministerial, amados, que o presbítero Gregório traz nesse dia de hoje. Que Deus vos abençoe abundantemente. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.